Há algumas semanas estava ali, tranquilo à mesa, pronto para saborear meu café da manhã. Havia uma ligação importante que eu precisava fazer, algo que até tinha anotado num papel e revisado antes de dormir. Mas, na hora, minha mente simplesmente apagou. Por mais que tentasse lembrar, nada vinha. Quem era? Por que era tão urgente? Vasculhei anotações, tentei repassar mentalmente cada passo, mas não consegui. E o mais doloroso nem foi esquecer o recado em si, mas aquela sensação de estar perdendo uma parte de mim. Como se um fio invisível que antes me mantinha conectado começasse a se romper devagarinho. Com o passar dos anos, principalmente depois dos 60, nossa memória começa a mudar. No início são só distrações bobas, como esquecer onde deixou as chaves, o que ia dizer ou aquele nome que está na ponta da língua. Mas com o tempo, esses esquecimentos se tornam mais frequentes, e as pessoas ao redor começam a notar que a gente não lembra de certos detalhes como antes. Muita gente acha que isso é normal, que é só o envelhecimento agindo e que não há o que fazer. Mas isso não é bem verdade. O que colocamos no prato tem um impacto enorme na saúde do nosso cérebro. Existem nutrientes que ajudam a manter vivas as conexões entre os neurônios e a melhorar o fluxo de sangue para o cérebro, deixando a mente mais clara e ativa. E o mais interessante é que existe um alimento específico, natural, fácil de encontrar e com benefícios incríveis para a memória, mas que quase ninguém consome com frequência. Não estamos falando do peixe, nem das nozes, nem do chocolate amargo, apesar de todos eles terem seus méritos. É algo diferente, com um perfil único de compostos que o torna extremamente eficaz para proteger a memória depois dos 60. Esse alimento é tão pouco presente na dieta das pessoas que é provável que nem exista na sua despensa. Neste vídeo, eu vou te mostrar qual é esse ingrediente especial, o que o torna tão poderoso e como incluí-lo no seu dia a dia de um jeito simples e gostoso. Além disso, vou explicar o que acontece no seu cérebro quando você começa a consumir esse alimento com regularidade e por que ele pode trazer mudanças reais, como lembrar nomes, datas, conversas e momentos que merecem ser guardados com carinho. Com o envelhecimento, o cérebro passa por transformações profundas. Não se trata apenas de envelhecer fisicamente. As células cerebrais, chamadas neurônios, começam a perder conexões, dificultando a comunicação entre elas. É como se num bairro algumas ruas fossem bloqueadas e os vizinhos, apesar de continuarem lá, tivessem mais dificuldade para se comunicar. O fluxo sanguíneo para o cérebro também diminui, o que significa menos oxigênio e nutrientes chegando a regiões importantes. E a produção de neurotransmissores, substâncias essenciais para o aprendizado e memória, também cai. Um dos principais é a acetilcolina, que tem papel crucial na hora de reter informações e lembrar de coisas. Essas mudanças não significam que o cérebro está falhando, mas sim que ele precisa de mais cuidado e suporte para continuar funcionando bem. E a gente percebe isso nas pequenas situações do dia a dia. Entrar num cômodo e esquecer o que foi buscar, não conseguir lembrar o nome de alguém recém-apresentado, perder o fio da conversa quando alguém te interrompe. Esses são sinais comuns, e a maioria deles não indica nenhum problema sério, mas sim o ritmo natural da vida. O que realmente preocupa é quando os esquecimentos passam a interferir na rotina, como esquecer como usar um objeto simples ou não reconhecer rostos familiares. Me lembro bem de um senhor chamado Mauro, que sempre foi organizado e atento. Com 72 anos, mesmo com algumas dores no corpo, ele mantinha uma mente afiada. Mas um dia, me contou que simplesmente se perdeu voltando para casa. Não era um lugar novo, era o mesmo caminho de sempre. Ele parou numa esquina e, por mais que olhasse, nada parecia familiar. Isso o levou a procurar ajuda médica, e ele foi diagnosticado com um quadro leve de comprometimento cognitivo. Felizmente, começou o tratamento cedo, o que fez toda a diferença. Mudanças no estilo de vida, especialmente na alimentação, ajudaram a estabilizar o quadro. A boa notícia é que, mesmo com o passar dos anos, ainda é possível cuidar da saúde mental.
O cérebro pode ser fortalecido e a memória pode ser melhorada, desde que se tenha disciplina, atenção aos hábitos e, principalmente, uma alimentação rica em nutrientes específicos. O esquecimento não chega de repente. Ele é, na maioria das vezes, o resultado de hábitos que cultivamos ao longo dos anos, sem perceber o quanto eles nos prejudicam. E o mais alarmante é que esses comportamentos estão tão enraizados no dia a dia de muitas pessoas, principalmente depois dos 60, que parecem normais. Um dos maiores vilões silenciosos para o cérebro é o excesso de açúcar. E não estamos falando apenas dos doces clássicos como bolos e balas, mas também daquele açúcar escondido em produtos como biscoitos salgados, pães industrializados, sucos prontos e iogurtes com sabor. Quando consumido em excesso, o açúcar inflama o corpo, bagunça os níveis de insulina e pode afetar diretamente o fluxo de sangue no cérebro, além de prejudicar as células nervosas. Resultado: uma mente mais lenta, dificuldade para manter o foco e menos capacidade para guardar informações novas. Outro hábito perigoso está nas chamadas gorduras trans, presentes em alimentos ultraprocessados como frituras industrializadas, margarinas, fast food e certos tipos de confeitaria. Essas gorduras endurecem os vasos sanguíneos e limitam a chegada de oxigênio ao cérebro. O impacto: um envelhecimento cerebral acelerado. É como se os caminhos que levam energia ao cérebro fossem ficando cada vez mais estreitos, até que a informação já não consegue circular como antes. A falta de sono é outro fator que muita gente ignora. Dormir mal ou em horários irregulares prejudica profundamente a memória. É durante o sono profundo que o cérebro organiza o que vivemos, fortalece conexões e elimina resíduos tóxicos. Se esse tempo de descanso não é respeitado, o cérebro simplesmente não dá conta de fazer sua faxina. E aí, no dia seguinte, a sensação é de estar com a cabeça pesada. O esquecimento não chega de repente. Ele é, na maioria das vezes, o resultado de hábitos que cultivamos ao longo dos anos, sem perceber o quanto eles nos prejudicam. E o mais alarmante é que esses comportamentos estão tão enraizados no dia a dia de muitas pessoas, principalmente depois dos 60, que parecem normais. Um dos maiores vilões silenciosos para o cérebro é o excesso de açúcar. E não estamos falando apenas dos doces clássicos como bolos e balas, mas também daquele açúcar escondido em produtos como biscoitos salgados, pães industrializados, sucos prontos e iogurtes com sabor. Quando consumido em excesso, o açúcar inflama o corpo, bagunça os níveis de insulina e pode afetar diretamente o fluxo de sangue no cérebro, além de prejudicar as células nervosas. Resultado: uma mente mais lenta, dificuldade para manter o foco e menos capacidade para guardar informações novas. Outro hábito perigoso está nas chamadas gorduras trans, presentes em alimentos ultraprocessados como frituras industrializadas, margarinas, fast food e certos tipos de confeitaria. Essas gorduras endurecem os vasos sanguíneos e limitam a chegada de oxigênio ao cérebro. O impacto: um envelhecimento cerebral acelerado. É como se os caminhos que levam energia ao cérebro fossem ficando cada vez mais estreitos, até que a informação já não consegue circular como antes. A falta de sono é outro fator que muita gente ignora. Dormir mal ou em horários irregulares prejudica profundamente a memória. É durante o sono profundo que o cérebro organiza o que vivemos, fortalece conexões e elimina resíduos tóxicos. Se esse tempo de descanso não é respeitado, o cérebro simplesmente não dá conta de fazer sua faxina. E aí, no dia seguinte, a sensação é de estar com a cabeça pesada, sem clareza, como se estivesse meio fora do ar. E não podemos esquecer da falta de movimento. O sedentarismo é um dos grandes sabotadores da saúde cerebral. Quando o corpo se movimenta pouco, menos oxigênio e nutrientes chegam ao cérebro. Por outro lado, atividades simples como caminhar, dançar ou fazer alongamentos aumentam a circulação e estimulam a produção de substâncias que protegem as células do cérebro. Ficar parado demais é como deixar uma planta sem água. Com o tempo, ela vai murchando.
E há um erro que muita gente subestima: a alimentação repetitiva e pobre em variedade. Muitos idosos, por praticidade ou por hábito, acabam comendo sempre as mesmas coisas, com pouco frescor e variedade nutricional. Isso faz com que o cérebro receba os mesmos estímulos, os mesmos nutrientes, dia após dia, e fique carente de substâncias essenciais para funcionar bem. Se pensarmos na dieta de muitas pessoas, veremos que há muito pão branco, açúcar, massas prontas, frios e industrializados. Tudo rápido e fácil, mas com quase nada de útil para a mente. Mas existe um ponto positivo nisso tudo. A ciência já mostrou que alguns nutrientes específicos, consumidos regularmente, podem não apenas melhorar a memória, mas também proteger as células cerebrais e até reverter parcialmente os efeitos de anos de maus hábitos. E um desses alimentos, surpreendente e pouco lembrado, guarda um verdadeiro tesouro de benefícios para quem passou dos 60. O alimento que quase ninguém consome, mas que pode transformar a saúde do cérebro, são as sementes de gergelim preto. Talvez você já tenha visto essas sementes pequenas e escuras enfeitando pães ou pratos orientais, mas o que poucos sabem é que elas carregam um poder impressionante para a mente. O gergelim preto tem origens antigas, sendo cultivado há milhares de anos em regiões da Ásia e da África. Na antiga China, ele era considerado um alimento tão nobre que só a elite o consumia, acreditando-se que ele prolongava a vida e clareava a mente. Na medicina ayurvédica da Índia, é tido como um tônico para o sistema nervoso. Mas com a chegada dos alimentos processados e a padronização das dietas modernas, esse ingrediente acabou sendo deixado de lado em muitas partes do mundo. Hoje, no Ocidente, ele aparece apenas como detalhe decorativo em pães e pratos asiáticos, e quase nunca em quantidades significativas. Além disso, seu sabor um pouco mais intenso que o do gergelim branco faz com que muitos o evitem. No entanto, em lugares como Okinawa, no Japão, uma das chamadas zonas azuis onde se concentram pessoas centenárias com excelente saúde, o gergelim preto continua sendo um alimento comum, incluído em receitas do dia a dia. Lá ele aparece em pratos com arroz, em sopas e até em sobremesas tradicionais. Já na Coreia, há o costume de moê-lo e misturar com mel para reforçar a mente das crianças e dos idosos. E isso não é por acaso. O gergelim preto é riquíssimo em antioxidantes que combatem o envelhecimento das células, além de conter minerais como cálcio e magnésio que fortalecem os ossos e o coração. Também possui compostos chamados sesaminas, que ajudam a reduzir inflamações, melhorar o fluxo de sangue para o cérebro e proteger os neurônios. Essas propriedades o tornam ideal para quem deseja manter a mente ativa e lúcida após os 60 anos. Mas o mais fascinante é entender como exatamente ele age no cérebro. Por fora, parece só uma sementinha, pequena e escura, mas por dentro é um verdadeiro arsenal de proteção para a nossa mente. Por mais simples que pareça, as pequenas sementes de gergelim preto escondem um potencial extraordinário para proteger e revitalizar o cérebro. Ao serem incorporadas na alimentação, elas atuam como uma verdadeira defesa contra o desgaste natural do tempo, especialmente nas funções ligadas à memória e ao raciocínio. O segredo está na combinação de nutrientes presentes nessas sementes. Elas são uma fonte concentrada de antioxidantes potentes, como as sesaminas e sesamolinas. Esses compostos atuam como uma camada protetora para os neurônios, prevenindo o estresse oxidativo, que é um dos principais responsáveis pela degeneração das células cerebrais ao longo dos anos. É como se esses antioxidantes blindassem as conexões entre as células do cérebro, evitando que se deteriorem com facilidade. Além disso, o gergelim preto é rico em gorduras saudáveis, principalmente os ácidos graxos insaturados. Essas gorduras ajudam a manter a flexibilidade das membranas das células cerebrais, o que significa uma comunicação mais ágil e eficiente entre os neurônios. Também fornecem lecitina natural, um composto que favorece a produção de acetilcolina, neurotransmissor essencial para o aprendizado e a memória.
Entre os minerais presentes, o destaque vai para o magnésio, o cálcio, o ferro e o zinco. O magnésio, por exemplo, contribui para a plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de criar novas conexões, aprender e se adaptar. Já o zinco participa do processo de transmissão das informações entre os neurônios, enquanto o ferro garante o transporte adequado de oxigênio até o cérebro, prevenindo aquela sensação de lentidão mental. O cálcio, por sua vez, além de ser conhecido por sua ação nos ossos, também tem papel importante na regulação dos impulsos nervosos. Outro diferencial dessas sementes é a presença de vitaminas do complexo B, especialmente as vitaminas B1 e B6. Elas são fundamentais para converter os alimentos em energia, manter o sistema nervoso saudável e reduzir processos inflamatórios que podem afetar o cérebro. Essa combinação de vitaminas com gorduras boas e minerais cria um ambiente ideal para o cérebro funcionar com mais clareza e estabilidade emocional. E o que antes era apenas intuição de culturas antigas, agora é respaldado por estudos científicos modernos. Uma pesquisa publicada no Journal of Medicinal Food mostrou que adultos mais velhos que passaram a consumir gergelim preto regularmente apresentaram melhorias na memória de curto prazo e no aprendizado. Outro estudo japonês observou que as sessaminas ajudavam a reduzir a formação de proteínas associadas ao Alzheimer, preservando a função cognitiva. Comparando com outros alimentos conhecidos por seus benefícios ao cérebro, como o peixe rico em ômega 3 ou as nozes, o gergelim preto oferece um perfil nutricional mais equilibrado. O peixe, por exemplo, é excelente em ácidos graxos, mas carece de certos minerais e antioxidantes presentes no gergelim preto. As nozes são ótimas, mas não têm sesaminas, que são fundamentais para combater inflamações e promover uma boa circulação no cérebro. Não são apenas os dados que impressionam. Existem histórias reais de pessoas que incluíram esse alimento na rotina e experimentaram mudanças significativas na maneira como vivem o dia a dia. Uma delas é a de Dona Marlene, uma senhora de 78 anos, que sempre amou palavras cruzadas e livros. Mas com o tempo, começou a se irritar com as palavras que teimavam em escapar da sua memória. Nada grave, mas o suficiente para abalar sua confiança. Foi sua filha que trouxe para ela um potinho de pasta de gergelim preto. Dona Marlene torceu o nariz no início, achando que aquilo era mais uma moda passageira. Ainda assim, resolveu experimentar. Misturava uma colher da pasta com seu iogurte natural toda manhã. Depois de algumas semanas, percebeu que se sentia mais desperta ao acordar. Aos poucos, as palavras voltaram com mais facilidade e ela conseguiu retomar sua paixão pelos livros sem se perder no enredo das histórias. Casos como o dela se repetem em grupos de pesquisa e também em famílias comuns, em várias partes do mundo. Em uma investigação conduzida por uma universidade na Coreia do Sul, idosos que incluíram gergelim preto em suas refeições durante 3 meses mostraram melhora significativa em testes de memória e atenção. Mais do que isso, relataram se sentir mais confiantes ao executar tarefas simples do cotidiano, como cozinhar, dirigir ou lembrar compromissos. Há também histórias de transformação dentro da própria família. Um exemplo é o de seu Almir, um tio muito querido que sempre teve raciocínio rápido e memória afiada. Com o tempo, começou a esquecer nomes, repetir histórias e se perder em conversas. Sua esposa, preocupada, começou a preparar o café da manhã com aveia, frutas e uma porção de gergelim preto. No início, ele resistiu, mas depois de algumas semanas, começaram a notar uma diferença. Ele se lembrava de detalhes de conversas, fazia piadas no meio das reuniões de família e até voltou a resolver palavras cruzadas com prazer. Nas regiões onde o consumo do gergelim preto é cultural, como em partes do Japão, as pessoas mais velhas não enxergam esse alimento como uma solução milagrosa, mas como parte do dia a dia. Elas o consomem naturalmente, como parte da rotina, e colhem os frutos em forma de clareza mental, agilidade de pensamento e sensação de bem-estar. Essas histórias provam que quando um alimento passa a fazer parte da rotina de forma contínua,
o cérebro responde. E responde com mais foco, memória e confiança. Entender o poder do gergelim preto é uma coisa. Transformar esse conhecimento em prática diária é outra completamente diferente. Mas a boa notícia é que não é preciso ser um chefe experiente para fazer disso um hábito. Incluir o gergelim preto na alimentação pode ser mais fácil do que parece e ainda trazer sabor e saúde ao prato. O primeiro passo é saber onde encontrar. Hoje em dia, as sementes de gergelim preto estão disponíveis em lojas de produtos naturais, feiras, mercados orientais e até em supermercados com seções mais completas. O ideal é optar pelas sementes inteiras e com aparência fresca. Elas devem ter um aroma suave, levemente tostado. Se estiverem com cheiro forte ou rançoso, é sinal de que os óleos naturais se oxidaram e perderam parte dos benefícios. Outra opção prática é a pasta de gergelim preto, também conhecida como tahine negro. Trata-se das sementes moídas até virarem uma pasta cremosa, muito versátil e fácil de usar. Essa versão é perfeita para quem busca praticidade e quer uma forma de consumo mais direta no dia a dia. Existem várias maneiras de incluir o gergelim preto na alimentação, sem esforço e com sabor. Uma das formas mais simples é polvilhar uma colher das sementes sobre o café da manhã. Pode ser na aveia, no iogurte natural, nas frutas picadas ou até em batidas e vitaminas. O sabor é suave e dá um toque levemente tostado aos alimentos. Nas saladas, as sementes combinam bem com vegetais crus, folhas verdes, molhos cítricos e até frutas secas. Elas acrescentam textura, um sabor diferente e, claro, seus nutrientes valiosos. Outra ideia interessante é incluí-las em massas de pães, bolos e biscoitos feitos em casa, adicionando crocância e valor nutricional. Já o tahine negro pode ser usado como pasta para passar no pão, misturado com mel, adicionado em molhos para saladas ou como base de cremes. Também pode ser incorporado a sopas e caldos, conferindo um sabor mais encorpado e uma dose extra de nutrientes. A quantidade recomendada para quem deseja sentir os benefícios para a memória está entre 1 e 2 colheres por dia, o que equivale a cerca de 15 a 30 gramas. Isso já é suficiente para fornecer antioxidantes, minerais e gorduras saudáveis em níveis que contribuem diretamente para o bom funcionamento do cérebro. Apesar de todos os benefícios, é importante considerar alguns cuidados. Pessoas com alergia a sementes de gergelim devem evitar completamente o consumo, já que as reações alérgicas podem ser graves. Além disso, quem tem histórico de pedras nos rins ou precisa controlar o consumo de oxalatos, deve conversar com um profissional de saúde, pois o gergelim contém esse composto naturalmente. Outro ponto de atenção é para quem faz uso de anticoagulantes. Alguns nutrientes presentes no gergelim podem interferir na coagulação sanguínea. Por isso, é fundamental buscar orientação médica nesses casos. Mas, tirando essas exceções, a maioria das pessoas pode consumir o gergelim preto com segurança e aproveitar seus benefícios. E o mais importante de tudo é a constância. Não adianta usar uma vez por semana e esperar grandes resultados. É como cuidar de uma planta. Precisa de atenção diária, de pequenos cuidados constantes. O cérebro funciona da mesma forma. Para sentir os efeitos positivos, o ideal é tornar o consumo desse alimento um hábito, algo incorporado naturalmente na rotina, de preferência numa refeição que já faça parte do dia. Com o passar dos dias, os resultados começam a aparecer. Após cerca de 1 mês de consumo regular, as mudanças, ainda que sutis, são sentidas por muitas pessoas. Acordar pela manhã já não vem mais acompanhado daquela sensação de mente lenta, como se estivesse coberta por uma névoa. Os esquecimentos mais comuns, como não lembrar onde deixou um objeto ou o que estava procurando, começam a diminuir. Com 6 a 8 semanas, os efeitos se tornam mais evidentes. A atenção melhora. É mais fácil acompanhar uma conversa, assistir a um filme ou ler um livro sem ter que voltar páginas para entender o que foi perdido.
As palavras fluem com mais naturalidade, os pensamentos se organizam com mais rapidez e até a capacidade de planejar e executar tarefas do dia a dia fica mais afinada. Tudo isso é resultado de um cérebro que passou a ser nutrido corretamente. As sesaminas e antioxidantes do gergelim preto reduzem os danos causados por toxinas e pelo tempo. O magnésio e o zinco promovem a criação de novas conexões entre as células cerebrais, enquanto as gorduras boas facilitam a comunicação entre elas. O resultado é um cérebro mais rápido, mais claro e mais presente. Quando se compara pessoas que fazem do gergelim preto um aliado diário com aquelas que não o consomem, a diferença fica clara. Os primeiros mantêm por mais tempo a capacidade de se concentrar, de resolver problemas e de manter a memória ativa. Os segundos tendem a perceber um declínio mais acentuado na agilidade mental à medida que os anos passam, e em comunidades que consomem esse alimento desde cedo, a memória é vista de outra forma. Não como algo destinado ao fracasso, mas como uma habilidade que se cultiva, se fortalece e se preserva com os estímulos certos. Embora o envelhecimento seja inevitável, é possível desacelerar seus efeitos e viver com a mente lúcida e ativa por muitos anos. Quando o assunto é memória e envelhecimento, é comum se deparar com uma série de ideias que se espalham como verdades absolutas, mas que na prática mais atrapalham do que ajudam. São mitos que limitam o pensamento, desmotivam e fazem muita gente desistir de cuidar da própria mente, achando que não há mais o que fazer, mas a realidade é bem diferente. Um dos equívocos mais comuns é acreditar que, uma vez perdida, a memória não pode ser recuperada. É verdade que, com o passar dos anos, o cérebro passa por mudanças naturais. Algumas conexões entre neurônios diminuem, certos neurotransmissores são produzidos em menor quantidade. Mas isso não significa que a memória está condenada a sumir. A ciência já provou que o cérebro, mesmo em idade avançada, continua capaz de criar novas conexões, de se adaptar e de melhorar, desde que receba os estímulos certos. É possível, sim, recuperar a agilidade mental, melhorar o foco, a concentração e até a memória de longo prazo. O segredo está na combinação de boa alimentação, atividades que desafiem a mente e um descanso de qualidade. Ou seja, cuidar do cérebro é como cuidar do corpo. Com os estímulos corretos, ele responde e se fortalece. Outro mito perigoso é o de que só remédios ou suplementos funcionam para manter a memória afiada. Essa crença faz com que muitas pessoas ignorem o poder dos alimentos naturais. Mas o que muitos esquecem é que a natureza oferece soluções completas, com nutrientes que atuam em sinergia. Enquanto um comprimido pode conter uma substância isolada, os alimentos como o gergelim preto oferecem um conjunto de vitaminas, minerais, antioxidantes e gorduras boas que trabalham juntos para nutrir o cérebro de forma equilibrada e eficiente. Também se ouve muito por aí que basta comer qualquer verdura para cuidar da saúde mental. Embora os vegetais sejam de fato essenciais, nem todos têm o mesmo impacto no cérebro. Alguns são ricos em antioxidantes e compostos bioativos que atuam diretamente na proteção e regeneração dos neurônios. Outros, apesar de saudáveis, não oferecem os nutrientes específicos que o cérebro mais precisa. Por isso, incluir alimentos com ação comprovada na função cognitiva, como o gergelim preto, pode fazer uma diferença real, especialmente depois dos 60 anos. A ideia de um único alimento milagroso também é enganosa. A verdade é que a memória se preserva com um conjunto de atitudes. É a soma de uma alimentação nutritiva, um estilo de vida ativo e um sono restaurador. Comer bem fornece os blocos de construção para o cérebro. Estimular a mente com leitura, jogos, aprendizado e novas experiências reforça essas conexões. Dormir bem permite que tudo isso seja processado, armazenado e consolidado. A memória, afinal, não é um presente que se perde com o tempo, mas uma capacidade que pode ser cuidada, treinada e fortalecida.
Quando deixamos de acreditar nesses mitos e começamos a agir de maneira consciente, abrimos espaço para que o cérebro mostre todo o seu potencial, mesmo com o avanço da idade. Durante todo este vídeo, percorremos juntos um caminho importante. Começamos entendendo como o cérebro se transforma depois dos 60, o porquê dos esquecimentos e como hábitos aparentemente inofensivos podem comprometer nossa memória sem que percebamos. Descobrimos que muitos desses problemas não são inevitáveis, mas sim resultados de escolhas que podemos mudar. Aprendemos sobre o gergelim preto, um alimento quase esquecido, mas com uma força extraordinária para cuidar do cérebro. Conhecemos seus nutrientes, entendemos como eles atuam no organismo e vimos através de histórias reais que a mudança é possível. Com relatos de pessoas comuns que incorporaram esse ingrediente na rotina e sentiram os efeitos na concentração, na memória e na qualidade de vida. Exploramos formas simples e práticas de consumo, os cuidados necessários e o que acontece com o cérebro após semanas de uso regular. Vimos que a diferença entre uma mente que envelhece com vitalidade e uma que se apaga aos poucos está em pequenas atitudes diárias. E, acima de tudo, quebramos barreiras mentais, desfizemos mitos que impedem muitas pessoas de tomar o primeiro passo. A mensagem que fica é clara: nunca é tarde para cuidar da sua mente. O cérebro é grato. Com constância, bons hábitos e os nutrientes certos, ele retribui com clareza, memória ativa e mais confiança para viver o presente com plenitude. Se esse conteúdo te ajudou, aproveita e compartilha com quem você ama. Deixa seu comentário aqui embaixo dizendo se você já conhecia o gergelim preto e como pretende incluí-lo na sua rotina. E claro, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. A sua saúde começa com uma escolha, e a escolha é sua. Nos vemos no próximo vídeo.